Bom dia, igreja. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus nesta manhã. E devemos agradecer, a Deus porque estamos aqui, pela permissão dEle. Estamos de pé, estamos vivos, estamos respirando, pela vontade e pela presença do nosso Deus em nossas vidas. E nessa manhã nós vamos dar início ao culto desta manhã, agradecendo também, como foi falado aqui, todos os pais trouxeram seus filhos para participar dessa jornada, com as crianças. Vocês também, jovens, adolescentes, que Deus abençoe vocês pela força, por estar de pé, pela fé em Cristo Jesus. E que nesta manhã o nosso Deus possa abençoar cada um, abençoar cada lar aqui representado, cada família. Que nosso Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe de tudo, é o dono de tudo. E nós vamos começar nesta manhã agradecendo ao Senhor. Gostaria que você fechasse os teus olhos, vamos orar, falar com Deus, para que as ricas bênçãos do nosso Deus possam sempre alcançar aqueles que o servem. Vamos orar, fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Soberano, eterno Deus, nesse momento, Pai, primeiramente queremos te pedir perdão pelo nosso pecado, nossas falhas, ó Deus, mas também queremos te agradecer por estarmos aqui nesta manhã, pela tua permissão, porque acordamos, estamos de pé, estamos vivos. Muito obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade que tu nos concede nesta manhã de estarmos aqui. Ó Deus, abençoando cada família aqui representada, cada lar, ó Pai, cada irmão, cada irmã, jovens, adolescentes, crianças, anciãos, que a tua bênção caia sobre cada um aqui nesta manhã. Eu entrego esta igreja nas tuas santas mãos, porque aqui, Pai, estamos alegres, felizes, porque viemos prestar um culto racional a Ti nesta manhã, que tudo que for feito aqui é para a honra e glória do Teu santo nome, é para a Tua exaltação aqui nesta manhã. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, pelas porções da Tua palavra que vamos ler nesta manhã, pelos louvores que vamos entoar, por todos aqueles, ó Deus, que irão participar do culto desta manhã, que Tu venha nos abençoar, porque este culto é Teu, ó Pai, tudo aqui pertence a Ti, seja conforme o Teu querer aqui nesta manhã, ó Deus, e que não venha a nós falar, ó Deus, como homens, mas sim como o Espírito Santo, ó Deus, que a Tua palavra possa sair das nossas bocas aqui, ó Deus, nesta manhã, como oferta agradável a Ti, Deus, pelo Espírito Santo aqui nesta manhã. Muito obrigado por tudo. Eu entrego este culto nas Tuas mãos. Tudo é Teu, pertence a Ti, e seja conforme o Teu querer nesta manhã, que o Teu Espírito Santo, Pai, já possa estar aqui presente nessa manhã, abençoando cada um, cada irmão, cada família, cada vida. Ó Deus, eu não sei qual foi o propósito de cada um que entrou aqui por essas portas nesta manhã, Pai, e já tem colocado diante do Teu altar. Ó Deus, se for a desunião, traga a união. Ó Deus, se for, Deus, a doença, traga a cura, Deus, nesta manhã. Ó Deus, traga tudo aquilo, Pai, que Teus servos têm colocado aqui nas Tuas mãos nesta manhã. Muito obrigado por tudo. Em Teu nome nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o hino, nosso cantor cristão 28. Sabemos que estamos próximos do Natal, Ano Novo, e por isso nós vamos adorar o Senhor nesta manhã com o hino 28, que tem como título Nasceu o Redentor. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente adorar o Senhor com bastante alegria, que o nosso Deus merece o melhor nesta manhã. Temos aí o diácono Gilberto, o diácono Fábio Mendonça, nos ajude nesta manhã, nós possamos estar adorando ao Senhor.
Texto de Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23. Vamos ler todos em uma só voz, mesmo de pé. Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23. Vamos ler todos em uma só voz. Todos. E dará à luz um filho, e chamará de seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Nesse momento, convido a irmã Ângela, esteja orando ao Senhor nesse momento.
pão de cada dia, por tudo, Senhor. Queremos te agradecer por hoje, pela semana que se inicia. Queremos te agradecer, Senhor, porque hoje comemoramos, Senhor Deus, o dia da Bíblia, o dia da tua palavra, Senhor. Palavra que liberta, palavra que consola, palavra, Senhor Deus, que nos dá esperança, palavra que nos dá fé. Ó Senhor, queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa grande jornada com as crianças aqui na tua casa. Que sejam dias, Senhor Deus, especiais para os pequenos, Senhor. Que eles possam, Senhor, te conhecer de verdade e ter um encontro real contigo. Que vidas possam ser salvas aqui, famílias transformadas. Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo que temos feito até agora neste momento. Continue nos abençoando, nos ajudando neste dia de hoje. Agora, Senhor Deus, queremos ouvir daqui a pouco mais a tua palavra, os hinos entoados, tudo que for feito neste dia, seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, continue abençoando teu irmão Diácono Fábio, a sua família. Senhor, todos nós que estamos aqui, nossas famílias, aqueles que servem, aqueles que não te servem, possam ter a oportunidade de vir a te servir. Senhor, abençoa, Senhor. Queremos te agradecer por esse lindo dia, pelo sol. Senhor, como é bom poder te servir. Obrigada por tudo. Obrigada pela nossa cidade de Araruama, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil. Senhor, tenha misericórdia. Cubra o Senhor Deus o nosso país com misericórdia, com graça, Senhor, com salvação. Como a nossa nação precisa, Senhor, de transformação. Como nosso Brasil, Senhor, precisa de saúde, não só física, mas principalmente a espiritual. Toma, Senhor Deus, cada brasileiro, Senhor, em tuas mãos. Senhor, cada um que clama, cada igreja que está com as portas abertas neste momento, clamando pelo teu nome, pelas tuas misericórdias, pela tua salvação, possa ser visitada pelo teu poder. Amém, Senhor, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ler mais uma vez, mesmo assentado, a palavra de Deus. Isaías, capítulo 9, versículo 6, apenas um versículo da palavra do Senhor. Logo após estaremos adorando ao Senhor para vidas e bens nesta manhã. Vamos todos em uma só voz, o versículo de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Todos em uma só voz. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Irmão, vamos mais uma vez em uma só voz. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Amém? Mais uma vez vamos adorar o Senhor com o hino 426. Aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas nesta manhã, estarão colocando aqui no altar do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor com gratidão, com fervor. Já que o irmão Gilberto nos ajude, vamos louvar a Deus mais uma vez. Aceita no Senhor, querido
trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vem conservar-nos em união, encher-nos bem o coração do teu amor tão singular, e em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei, fazer prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vem lutar, vem conceder o teu favor, o teu poder. Ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e fazer prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Amém, igreja? Louvado seja a Deus. Diácono Adina Miranda estará orando nesse momento pelas ofertas desta manhã, já entregando o pastor Marcelo com a palavra nas mãos do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos nessa manhã e pastor Marcelo estará com a palavra.
Bom dia aí, queridos, na graça de Jesus, né? Muito bom estarmos aqui reunidos essa manhã, o domingo que o povo cristão, não é, comemora o dia da Bíblia, sendo o segundo domingo de dezembro, e é muito bom nós lembrarmos não somente da preciosidade da palavra de Deus para a nossa vida, né? Não somente hoje, né? No passado havia tanto movimento, né? De culto à tarde, evangelismo, havia ar livre, tantas coisas aconteciam no dia da Bíblia e as coisas vão mudando, lógico, né? Ainda há um grande receio, né? Em algumas pessoas no sentido de aglomeração e tudo mais. Mas uma coisa nós não podemos esquecer, jamais podemos esquecer. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Como o próprio apóstolo Paulo vai, na verdade, Hebreus, né? Vai nos lembrar, e alguns entendem que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? E eu e você entendermos que a palavra de Deus é o alimento para a vida do cristão. A palavra de Deus é aquela que nos alicerça na verdade, é aquela que sustenta a nossa vida, a nossa fé, no sentido de regra de fé e prática. E não é de hoje que a palavra de Deus está sendo relativizada, achando que ela não é preciosa, que ela precisa de tantos ajustes. O mundo ele caminha mais para traduções e versões que possam coincidir com o desejo dos homens, mas a palavra de Deus ela não muda, ela é eterna. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre, sempre permanece. E nesse pensamento de estarmos hoje refletindo nessa manhã sobre a palavra de Deus, eu e você somos convidados primeiro realmente a abrir em Hebreus capítulo 4 e olhar para esse texto e perceber a partir dele a preciosidade que a palavra de Deus te convida e me convida a viver. Tem gente que acha que há algumas pessoas, até entendo isso, né? Algumas pessoas idolatram a palavra, idolatram o livro, idolatram a Bíblia. E por causa dessa fala, muitas pessoas vão criticar aqueles que buscam viver pela palavra e viver na palavra. Não é de hoje que a palavra de Deus ela penetra juntas e medulas, não é de hoje que a palavra de Deus afronta, não é de hoje que a palavra de Deus consola, não é de hoje que a palavra de Deus ela traz direcionamento para a vida ou para a morte. A palavra de Deus ela te convida e me convida a olhar para ela não somente como lâmpada para o meu pé ou para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, mas a palavra de Deus nos convida a entender que todo o tempo somos convidados a olhar para ela com honra, com respeito, com obediência, com entendimento, e se faltar algum entendimento, vamos pedir a Deus que Ele nos dará. Hebreus capítulo 4, verso 12, é o primeiro texto que eu quero ler essa manhã, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos diante da Tua palavra e para podermos meditar nela e através dela. E nela e através dela, Senhor Deus, continue a falar conosco. Muito obrigado. Em Jesus, Teu Filho, eu te agradeço. Amém. O que temos visto nos últimos tempos e temos percebido nos últimos tempos em relação à palavra de Deus e relativizar a palavra de Deus é o ensino que vai sendo passado, né, de geração em geração, e esse ensino que vai sendo passado no meio acadêmico mesmo, nos seminários, nas faculdades, e inclusive em meio a homens e mulheres que um dia pregavam de uma maneira e hoje pregam de outra, que ensinavam de uma maneira e hoje ensinam de outra. E lógico que a gente tem que progredir no conhecimento da palavra, lógico que nós temos que crescer no conhecimento da palavra, mas anular a palavra nunca, nunca. E essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que divide juntas e medulas,
que separa a alma do espírito, né, no sentido de querer dizer que ela penetra onde mais ninguém pode penetrar, no sentido de palavra. É nela que você e eu encontramos as respostas que procuramos. É nela que encontramos. É nela que eu e você vamos entender que esse vive e eficaz é uma palavra que permanece para sempre. Lembrando mais uma vez, tudo pode passar, gente. Tudo pode deixar de existir. Mas a palavra de Deus realmente permanece para sempre. Eu sempre, quando lembro daquele texto, né, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não sou muito favorável a essa tradução. Eu prefiro guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quem esconde não vai mostrar. Quem esconde, guarda para si. Não é? E guardar no sentido de viver a palavra de Deus e não somente escondê-la. Porque quem esconde a palavra não passa lá para frente. Quem esconde alguma coisa não revela aquilo que está escondido. Então, guardar a palavra no meu coração, eu prefiro assim, para não pecar contra ti. Eu e você somos convidados a olhar para a palavra de Deus e, mais uma vez, não olhar somente para o Salmo 119, que com certeza hoje está sendo recitado o tempo todo, não é? O Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que eu penso quando eu vi um desenho hoje, essa semana, muito interessante, ilustrando isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E focado naquela palavra de Jesus, se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será iluminado. Se os teus olhos estiverem em trevas, todo o teu ser estará em trevas. E aí, pegando essa porção do Salmo 119, verso 105, alguém imaginou assim, um brilho vindo da palavra de Deus para os olhos da pessoa. Então, iluminando os seus olhos, iluminando a sua mente, iluminando o seu coração. E aí, depois, quando a pessoa lê a palavra e a pessoa olha para frente, são os seus olhos que estão iluminando o caminho. Por quê? Porque a sua mente, os seus olhos, o seu coração, o seu ser, foi todo iluminado pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés significa perto e não longe. Lâmpada para os meus pés não é distância, é perto. Hoje em dia temos as lanternas que alcançam, né, distâncias e distâncias, 200 metros, 300 metros. Mas a lâmpada para os meus pés, naquele contexto, era algo perto, muito perto. Então, viva e eficaz é essa palavra que penetra juntas e medulas. Vive e eficaz é essa palavra que separa a alma de espírito. E aí, no meu pensamento, separar a alma de espírito é morrer. Não tem jeito. Mas a palavra de Deus, ela é penetrante. Tão penetrante que ela é suficiente para nos convencer. Suficiente para nos transformar. Suficiente para mostrar a verdade. Suficiente para realmente entendermos que ela apresenta toda a verdade de Deus, toda a vontade de Deus para a nossa vida no caminhar terreno. Muitas pessoas questionam algumas coisas na palavra de Deus, muitas pessoas apostatam da fé porque começam a estudar a palavra de Deus de uma forma que Deus não deseja. Nós podemos sim analisar a palavra, nós podemos sim estudar a palavra, mas todo tempo pensar que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Muitas pessoas no passado, não digo hoje não, mas muitas pessoas no passado iam para os seminários, e os seminários eram exclusivos das igrejas, né? Não era algo que tinha que atender necessidade do Ministério da Educação, não era nada que tinha que atender preceitos do governo, era seminário da igreja local ou da denominação. E ali se aprendia a palavra de Deus de uma maneira diferente, ainda se aprende de uma maneira diferente. Só que hoje em dia, por causa de questões de alcance, para alcançar, desculpe o alcance para alcançar, né? Mas para conquistar diplomas, é necessário colocar mestres, doutores, nos seminários ou nas faculdades. Para que uma faculdade cristã hoje possa oferecer um certificado que o MEC reconhece, o professor tem que ser formado. O professor tem que ser reconhecido pelo MEC. Isso não significa que o conhecimento humano que essa pessoa adquiriu anula a palavra de Deus. Isso não significa que o conhecimento que essa pessoa adquiriu tira o foco da palavra de Deus. Mas o que nós temos mais visto é realmente
relativizar a palavra de Deus. Relativizar. No passado, como eu falei agora há pouco, as pessoas entravam no seminário achando que queriam estudar teologia, achando que queriam estudar Deus, achando que queriam conhecer Deus. Não é no seminário que a gente conhece Deus, é no dia a dia, com a sua palavra, com o seu espírito, através da leitura, através da oração, através do convívio. Muitas pessoas entravam nos seminários e quantas classes lotadas de alunos, quando chegava no último ano, tinha 3, 4. Quantas vezes? Hoje em dia, ter um diploma debaixo do braço faz alguma diferença? Faz. Mas muito mais, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muito mais. As pessoas entravam cheias de vontade e quando se deparavam com a história da igreja, ficavam apavoradas. Hoje em dia, muito mais ainda. Porque na maioria das faculdades hoje que ensinam teologia, tem uma cambada de herege. Gente que não acredita na palavra de Deus. Só são mestres. Lógico que há as exceções. Lógico que há pessoa compromissada com a palavra. Lógico que também nos seminários denominacionais a gente vai aprender, estudar a palavra de Deus como um livro. Lógico que vai. Mas nunca esquecendo que Deus usou homens para que esse livro chegasse até nós. Deus inspirou homens para que essa palavra chegasse até nós. Então, essa lâmpada para o seu pé, essa lâmpada para o meu pé, essa que é luz para o nosso caminho, nos convida a olhar para ela e buscar nela respostas, que vamos encontrar diretamente vinda de Deus, totalmente vinda de Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1. Abre aí. Apocalipse 1. Ela é viva e eficaz, a palavra de Deus. E olha o que diz Apocalipse 1, do verso 1 ao verso 3. Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, ou bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, essa palavra que é viva e eficaz, ela te convida e me convida a ser mais do que feliz lendo ela. É o primeiro chamado. Essa palavra que é viva e eficaz, que penetra juntas e medulas, que separa a alma do espírito, ou seja, que penetra o nosso íntimo, nos convida agora, através de Apocalipse, a primeiro lermos essa palavra. Muita gente conhece a palavra de ouvir falar. Muita gente conhece a palavra de cantar. De cantar. Eu conheço algumas pessoas que conhecem passagens da Bíblia porque cantam, mas nunca leram, nunca meditaram, nunca pesquisaram, nunca se interessaram por ela. Então, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, nos convida a olhar para ela e ler ela, estudar ela. Não somente ter ela na estante, não somente ter ela guardada, não é, em um lugar dentro da nossa casa, mas ler a palavra. Mas basta ler? Não basta ler. Apocalipse continua. Mais do que feliz é aquele que lê, mas mais do que feliz também é aquele que ouve. Dá para entender? Não é somente ler a palavra, não é somente olhar para a palavra, não é somente meditar na palavra, não é somente pesquisar na palavra, é ouvir a palavra, dar ouvidos à palavra. O mundo caminha cada vez mais para não dar ouvido à palavra de Deus. O mundo caminha cada vez mais para relativizar realmente a palavra de Deus e dizer que aqui contém a palavra e aqui não tem a palavra. É o que está sendo ensinado hoje, na maioria dos lugares. A gente, essa semana, a gente estava olhando para a televisão e nos deparamos lá com aquele filme, belo filme, por sinal, A Cabana. E, como eu costumo dizer, é possível filtrar tudo, não é? E reter o que é bom. Ali há tanto ensino bom, ali há tanta coisa boa.
Não sei se vocês já assistiram o filme A Cabana. Há tanta coisa maravilhosa que mexe com o seu coração e com o meu coração, mas tem tanta heresia. Tanta heresia. Há tanta coisa maravilhosa que a gente percebe o amor de Deus, o cuidado de Deus, mas o filme e o livro A Cabana mostram um Deus insignificante, um Deus incapaz de cuidar de você. Por isso que aquele homem se revolta. Por isso que ele se revolta. E aí, erroneamente, com essa teologia que não é de hoje, esse ensino que não é de hoje, Deus se adapta ao meu querer. Deus se adapta à minha vontade. Deus se adapta à minha dor. E Ele vem do jeito que eu preciso ver Ele. Ele já fez isso, meu Deus. Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Ele não precisa fazer mais isso. Mas aí, lembra lá, se você já viu o filme, porque ele tinha um problema com o pai, tinha um problema com o homem, né? E aí o pai Deus se apresenta como uma mulher. Lembra lá, se você viu o filme? E aí o Espírito Santo se apresenta como uma jovenzinha, e Jesus se apresenta como um jovenzinho. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas por que Deus se apresentar como uma mulher? Quando que Deus se apresenta na palavra como uma mulher? O pai. Ele é pai, ele não é mãe. Essa teologia é pregada nas igrejas batistas, nas metodistas, nas presbiterianas, nos púlpitos de maioria das igrejas do nosso país e do mundo. Que Deus olha para você e Ele é incapaz de te ajudar. E aí, para que você não fique com raiva dele, Ele se transforma em você, do jeito que você quer. Ele já fez isso na cruz. Ele não precisa fazer mais isso. Ele se fez homem, habitou entre nós, cheio de poder e graça através do seu Filho. Em qual momento Jesus Cristo se transformou para poder agradar alguém? A não ser se fazendo homem, a não ser se esvaziando, a não ser tomando forma de servo. Em qual momento Jesus se transformou em mulher para poder a mulher entender Ele? Em qual momento Jesus se transformou em criança para uma criança entender Ele? Jesus mostrava como homem adulto como agradar a Deus, sem gênero, sem acepção de pessoas, sem ficar se adaptando à vontade de homens, mas à vontade do Pai. Então, infelizmente, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que nos convida a ler, e essa palavra que nos convida a ouvir, também nos convida a guardá-la, aqui em Apocalipse. Mais do que feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda, não é aquele que esconde. É mais do que feliz. O que nela está escrito, diz o Senhor, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. E o que eu e você temos mais visto nesse mundo, afora, é realmente isso. E, por acaso, né, a gente estava... Não estou dizendo que o filme tem tudo de ruim, não, tá bom? É possível filtrar todas as coisas. Mas muito cuidado com Deus que é apresentado para se adaptar ao meu querer. Muito cuidado com Deus que é apresentado para fazer a minha vontade. Muito cuidado com Deus que é apresentado para poder fazer cócegas no meu ouvido. Muito cuidado. Muito cuidado. Assim é o filme A Cabana. Assim é o filme A Cabana. É bonito demais. É poético demais. É lindo demais. É gracioso demais. Mas também tem mentira. Heresia. Falso ensino. E aí Deus te convida a olhar para a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos e perceber que Deus, Ele cuida de você no detalhe e cuida de mim no detalhe. No detalhe. Interessante lá no filme, que quando ele precisa de força, aí a mulher se transforma em homem. O pai se transforma em homem, né? Quando ele precisa de força, quando ele precisa pegar a sua filha que foi, né? Por que ele odeia Deus? Porque a filha foi terrivelmente agredida, terrivelmente assassinada. Deus não cuidou da minha filha. Deus não tratou da... Que Deus é esse que não cuidou da minha filha? Esse é o centro de todo o filme A Cabana. O centro do filme A Cabana não é o Deus que está lá na floresta. O centro do filme A Cabana não é o homem revoltado com Deus por causa da fé. O centro do filme A Cabana é mostrar um ser humano revoltado com Deus que nada pode fazer. E que se adapta ao meu querer, às circunstâncias da minha vida. Precisamos contextualizar? Sim. A palavra de Deus, ela precisa ser contextualizada o tempo todo. O tempo todo.
ela precisa ser contextualizada no momento que estamos vivendo. Sim, Jesus falava aos pescadores falando de peixe, de mar. Jesus falava aos semeadores falando de semente, de terra, de arado. Contextualizar. Agora, corromper não. Corromper não. De jeito nenhum. Porque esse mesmo Deus que me sonda, te sonda. Esse mesmo Deus que te conhece e me conhece. E Ele sabe todas as coisas. Todas as coisas Ele sabe. Parece que Ele é um Deus que é pego de surpresa. É o Deus que está sendo apresentado aí, no mundo afora. Parece que é um Deus que é pego de surpresa no momento da sua vida e da minha vida. E Ele nada pode fazer para ajudar, porque Ele não conhece o futuro. Esse é o Deus apresentado nessa triste teologia. Que entra para a teologia da prosperidade, que entra na teologia, né, desse mundo moderno e pós-moderno, que tudo é relativo, que cada um tem a sua verdade, só existe uma verdade, que é ensinada na palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade, queira a pessoa entender ou não. Então, quando eu vejo e olho para o Evangelho sendo apresentado somente como água e açúcar, eu fico preocupado, porque o Evangelho não é água com açúcar. O Evangelho é graça e misericórdia e graça o tempo todo. Isso ele é. Favor imerecido, não é? Deus nos dando aquilo que nós não merecíamos, graça, e Deus não nos dando aquilo que merecíamos, misericórdia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Inclusive, lá no filme A Cabana, nem Todo-Poderoso ele é. Dá para entender o que está sendo ensinado para o povo? Que Deus não pode te ajudar, que Deus é incapaz de te entender, e para Ele te entender, Ele tem que não se fazer homem mais, Ele já se fez homem na pessoa do seu Filho, mas Ele tem que se submeter à sua vontade, ao seu querer. Quantas e quantas vezes Deus se apresenta irado? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes Jesus se irou? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes Jesus chamou para perto e ninguém quis se aproximar? Quantas vezes Jesus chorou? Quantas vezes? Isso a gente sabe duas só, né? Lá no túmulo do seu amigo e na entrada de Jerusalém. Só isso que a gente sabe. Mas quantas vezes Jesus chorou? A gente não sabe. A gente não tem noção. Quantas vezes Jesus aconselhou? Só o que está registrado que a gente sabe. Mas João vai deixar muito bem claro que muitas coisas não foram registradas, mas essas foram para que vocês creiam que Ele é o Cristo. João vai deixar isso muito bem claro. Então essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que penetra juntas e medulas, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, nos convidam a ler essa palavra, ouvir essa palavra e viver essa palavra. Somos convidados o tempo todo, porque o fim está próximo. O fim está próximo. Traduções, versões, inventações, desculpas, não foi isso que eu quis dizer, não é assim que eu quis falar. Ninguém é perfeito, e ninguém pode dizer que é perfeito. O perfeito veio para nos salvar, o perfeito veio para nos resgatar, o perfeito veio para nos dar vida. Fora Ele, ninguém é perfeito. É interessante que Jesus vai falar que nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. Você já parou para pensar nisso? Jesus nasceu de mulher. E aí pode se surgir uma heresia, não pode? Que João Batista é maior do que Jesus, porque Jesus nasceu de mulher. Porque Jesus falou que nascido de mulher não há homem maior do que João. Não há. Mas todo aquele que é nascido do Espírito, vamos dizer assim, né? É maior do que ele, do que João. Então, todo aquele que entende o amor de Deus, Jesus está querendo dizer o quê? Todos precisamos de transformação. Jesus não está reduzindo a João. João já tinha se humilhado. Não precisava fazer isso. Jesus não precisava fazer isso. Quando Jesus está preso, e aí João manda... Jesus está preso. Quando João Batista está preso, né? E ele envia os seus discípulos para perguntar para Jesus se realmente Jesus era o Messias. Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz que ele é o Messias? Jesus diz que ele é o Cristo? Qual é a resposta de Jesus? Os cegos veem. Não é isso que Jesus fez? Os cegos veem,
os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos são ressuscitados e os enfermos são curados. Isso basta. Isso basta. Isso basta. João Batista entendeu, não estou pregando em vão. Realmente eu apontei para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista duvidou. Duvidou. É ou não é? Duvidou. Com receio de estar mostrando um Cristo errado. Isso é temor. Temor. João Batista temia tanto ao Senhor que ele ficou preocupado de estar mostrando um Messias errado, um Cristo errado, um Cordeiro de Deus errado. Ele viu e ele sabia que aquele que ele batizou e que o Espírito veio sobre ele era aquele que o Pai enviou. Isso foi anunciado para ele, aquele que vira você, João, não é? Ele mesmo fala isso. E sobre ele descer o Espírito, esse é aquele que eu envio, esse é o Messias. Mas quando João Batista está lá preso, por temor no ensino, dá para entender? Por temor a ensinar a verdadeira palavra, a verdadeira pregação, o verdadeiro Cristo, ele manda perguntar, é tu mesmo? É você mesmo? Olha que na barriga da mãe ele se mexeu quando Maria se aproxima, não é? Olha que quando batiza, ele ouve, esse é meu filho amado, a quem eu me alegro. Mas naquele momento que João Batista está indo para a morte, eu não quero morrer em vão. Eu quero ir para a morte sabendo que eu não menti para esse povo. Lembra de Arão? Lembra de Arão? O que tu fez para que esse povo pecasse? Moisés não coloca a culpa no povo. Moisés coloca a culpa em Arão. O que você fez para esse povo pecar? Temor, não é? Temor. Então, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que te convida e me convida a ler, a ouvir, a guardar e praticar, se comemora hoje. Se comemora hoje. Mas só hoje? Não, a palavra de Deus é dia após dia, porque as suas misericórdias se renovam todos os dias. Todos os dias. O tempo está próximo, o final está próximo. Outra palavra, outro texto que também com certeza está sendo anunciado hoje, é 2 de Timóteo. Quando Paulo vai falar das Escrituras, e ele te convida e me convida a olhar para ela. Lógico que aqui o olhar dele não é para o Novo Testamento, o olhar dele é para o Antigo Testamento. Em 2 Timóteo, capítulo 3, (16 a 17), Paulo, mais uma vez instruindo ao seu jovem pastor, diz em 2 Timóteo 3, 16 a 17, toda a Escritura, ele está pensando, lógico que ele está pensando no Antigo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como que o homem de Deus, quando eu falo homem de Deus, a mulher está incluída, tá bom? Como que o homem de Deus pode estar pronto para servir, pronto para anunciar, tendo a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos? É assim que nós estamos prontos para anunciar. E essa palavra te convida e me convida o tempo todo a olhar e dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqueles que são contra o Novo Testamento vão falar assim, mas Paulo está pensando no Antigo. Lógico que ele está pensando no Antigo. Lógico que ele está pensando no Antigo. O Novo estava sendo feito ainda, não é? Estava sendo escrito ainda. O que esses homens tinham na mão? O Antigo Testamento e a Septuaginta, mais nada. E a história de Jesus. Basta isso ou não? Basta isso ou não? Não basta não. Tinha o Espírito Santo. Ainda tinha o Espírito. Jesus mesmo disse, não tenham medo quando vocês estiverem no tribunal. Não tenham medo quando levarem vocês para as sinagogas, para julgar vocês. Não tenham medo.
Só abra a boca e deixe que o Espírito Santo use vocês. Mas o coração tem que estar cheio dele. O coração tem que estar cheio da palavra. A boca fala do que o coração está cheio, isso é verdade mesmo. Pura verdade. Pura verdade. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Lógico que é. A palavra de Deus nos repreende. A palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus nos exorta. A palavra de Deus nos direciona. Ela é feita para isso. A palavra de Deus nos educa, mas nos educa na justiça de Deus e não na dos homens. Porque a justiça de Deus é diferente da dos homens. A justiça dos homens é falha. A justiça dos homens é corrompida. A justiça dos homens é imperfeita. A de Deus é perfeita. É perfeita. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Existe alguém perfeito, meu Deus? Não existe ninguém perfeito. Paulo mesmo disse, não que eu tenha alcançado. Não é isso que ele fala? Não que eu já tenha alcançado, mas o que eu faço? Eu avanço. Eu cresço no conhecimento. Eu cresço na fé. Eu cresço. Em direção ao alvo, que é o meu Senhor. É a Ele que eu cresço. É no sentido dele que eu vou. Então, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós somos convidados a toda boa obra através da palavra. A praticar boas obras. A sermos caridosos, bondosos, misericordiosos. O tempo todo. Pela palavra de Deus, ela te convida e me convida a fazer isso. A olhar para o outro e entender o outro do jeito que Deus entende. Do jeito que Deus entende. E aí, voltando lá naquela ideia da cabana lá, aí a gente pode pensar assim, mas poxa, mas Jesus se fez homem, não se fez? Fez. Se fez. Quantas vezes? Uma só. E o verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de poder e graça, uma única vez. Uma única vez. E ele não veio para nos entender. Ele não se fez homem para nos entender. Ele se fez homem para que nós pudéssemos entender Deus. Naquilo que nos foi revelado. As pessoas vão para seminários, as pessoas vão para a teologia, né? Achando que vão aprender quem Deus é. Não vai. Não vai. Não se estuda Deus na teologia. É impossível estudar Deus. É impossível. Só podemos entender aquilo que foi revelado, e Jesus Cristo é a revelação plena do Pai. Lembre que ele se esvaziou, sim. Lembre que ele se humilhou, sim. Ele tomou forma de servo, sim. Lógico que fez isso. Mas uma única vez. Uma única vez. Ele te convida e me convida, então, todo o tempo, a praticarmos boas obras, através da palavra. Te convida e me convida. Esse buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, é todo dia. É buscar a palavra, é ter sede da palavra, é ter fome da palavra, e buscar o Senhor da palavra. Muitos conhecem a palavra e não conhecem o Senhor da palavra. Muitos conhecem a letra e não conhecem o Senhor da letra. Muitos vivem assim. E precisamos todo o tempo buscar no Senhor, porque sem o Senhor, a Bíblia vai ser somente um livro. Somente um livro. Somente um livro. Para aquele que lê. Para aquele que lê. Quantos ateus conhecem muito mais a palavra do que muitos que dizem que são de Deus? Quantos nos dão banho e não têm a nossa fé? Não acreditam em Deus. Não acreditam que Deus criou o mundo. Não acreditam que Deus criou todos os seres. E conhecem muito mais a palavra do que muitos de nós. Mas só conhecem a letra. Um tão famoso aí que é seguido por muitas pessoas. Um ateu, um sábio, um filósofo, um mestre. Em um debate disse um dia, eu queria ter a fé que vocês têm, mas não tenho. Fé é dom de Deus. Pede que Ele vai dar. Ele vai dar. Conhece a palavra como muitos... De frente para aquele homem, na letra, na palavra, apanhamos dele. Apanhamos dele. Tem muitos seminários, tem muitos estudos, muitas lives no YouTube. É um homem sábio. Dá para aprender muita coisa com aquele homem. Mas ele, num momento, ele abriu o coração e disse, num debate, né, sobre a palavra de Deus, eu queria ter a fé que vocês têm. Sabe por quê? Porque tem coisa que é pela fé. E sem fé,
é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, esse buscar-me-eis, em buscar a palavra, em buscar o Senhor, em leitura, em meditação, em aprendizado e em vivência, é todos os dias. Não é só num dia, no segundo domingo de dezembro. É todos os dias. Porque essa lâmpada para os nossos pés precisa iluminar nossos caminhos todos os dias, e não só no segundo domingo de dezembro. Ela precisa ser lembrada todos os dias, e não só no segundo domingo de dezembro. Essa lâmpada para os nossos pés, para finalizar, te convida e me convida a viver ela eficazmente. Ou seja, fazendo certo da maneira certa. Vivendo ela eficazmente. Lendo, ouvindo, guardando e praticando a palavra. Vivendo ela. E o mais Deus vai esclarecendo na sua mente e no seu coração. Posso ter certeza disso. Ele vai tratando de você e de cada um de nós como Ele quer. Viva a palavra, vivamos a palavra. Não vamos somente ter um livro, olhar para um livro que conta histórias, mas vamos olhar para esse livro como o autor da nossa vida que nos deu essa palavra viva e eficaz. Não é idolatria ou bibliolatria, como alguns dizem. Não é isso. Não é isso. É respeito. Timóteo, lembra lá? Prega a palavra a tempo e fora de tempo, mas cuidado com o ensino, porque você, agindo assim, vai salvar outros e a você mesmo. Que Deus ele te use o tempo todo e continue te usando o tempo todo para ensinar a palavra, meditar na palavra e aprender da palavra. Amém? Cresça na palavra e no conhecimento dela. E nós vamos ver que todo o tempo Deus vai trabalhando e se mostrando através dela. Deus ele te abençoe e te guarde. Então, toda palavra é inspirada, ela é viva e eficaz. Ela precisa ser lida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser guardada. Ela precisa ser usada para iluminar primeiro o meu caminho, para que eu possa ser farol e sal da terra para outras pessoas. É isso que Deus quer de você e o que Ele quer de mim. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos é dado de lembrar da Tua palavra todos os dias. Por acaso hoje é lembrado o dia da Bíblia. Aqui no Brasil tem pouco tempo, mas Senhor Deus, foi lá na Inglaterra quando foi instituído esse dia para lembrar, lá no meio do século XIX. Ó Senhor, 1800 e alguma coisa. Aqui no Brasil, 1900 e alguma coisa. Datas não importam, Senhor. O que importa é a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se somos Teus, vivemos pela Tua palavra. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Se for preciso, divida juntas e medulas, Senhor, para que possamos entender no nosso íntimo o Teu querer. Como Jesus disse àquela mulher à beira do poço, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor Espírito é. Muito obrigado, Senhor. Ensina-nos a guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecar contra Ti. Muito obrigado. Nos leve guardados, Senhor Deus, para os nossos lares. Nos dê, Senhor Deus, uma tarde na Tua presença, para que possamos, nesse dia, podermos não somente lembrar da Tua palavra, mas lembrar de viver a Tua palavra. Em Jesus, Teu Filho, eu Te agradeço. Amém. Amém, queridos. Estamos assim, encerrando o culto desta manhã. Deus te abençoe.